Ouvindo Instruções, capítulo 5 dos Mensageiros de André Luiz. Então, o capítulo começa, dizendo que Aniceto nos esperava, no grande salão. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, mas demonstravam expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, ele disse: teremos a palavra de Telésforo, antigo trabalhador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Perceba que existem seres sendo preparados para reencarnar. Nessa assembleia estão misturados desencarnados e encarnados. E falando nesses que estão se preparando para reencarnar, percebe que ninguém renasce ao acaso. Todos somos preparados e nascemos com tarefas específicas. A não ser aqueles que renascem assim compulsoriamente, Aqueles que fizeram tanta besteira, que não têm condições de opinar, de aprender, de escolher alguma coisa para fazer, Mas via de regra, ninguém, quer dizer, sempre, ninguém renasce ao acaso. E via de regra, nós somos preparados e nascemos com tarefas específicas. Então, continuando, ele fala assim: sentamo-nos confortavelmente e aguardemos. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno de uma mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e nos incentivando aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levava até ali. Agora, ele disse com autoridade, conversaremos sobre as necessidades da representação da nossa colônia, nosso lar, nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Estamos nos referindo às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte de colaboradores do nosso lar, que faliram nas missões de mediunidade da doutrinação, e muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza quando encarnar. Então, nós temos pessoas que falharam como médium, que não quiseram trabalhar com seriedade, médios que se desvirtuaram, que preferiram lazer ao trabalho, aqueles que tinham medo dos espíritos, medo de errar, medo da disciplina que tem que ter, Medo do horário, medo de compromisso, ou doutrinadores que não tiveram paciência, que foram muito orgulhosos. E também temos colegas que se preparam para provas dessa natureza. Continuando, nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre.
Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do futuro. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana se abre cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, mas contra a extensão da nossa ajuda fraterna, trabalham muitas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Contra nós, nesse particular, agem grande número de forças do próprio Espiritismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica a nossa cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus diversos matizes, persegue a nossa colaboração. E tem correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsanam a influência por quererem o homem perfeito da noite para o dia, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica, constante, disciplinada. No campo do nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno do nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes de núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. Ou seja, ele está dizendo que não são apenas os maus que são obstáculos. Os que são bons também são obstáculos, porque eles se opõem ao trabalho dos espíritos na iluminação. Algumas vezes, eles se prendem a interpretações antigas. Estamos evoluindo do ponto de vista material, mas com o raciocínio arraigado aos textos muito antigos, levando ao pé da letra, ao invés de tentar entender o conteúdo segundo a nossa realidade, assumindo posturas éticas do passado, como se isso fosse realidade, a realidade nossa. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, enquanto que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços amplos e complexos. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos.
Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no caminho dos homens. A ciência progride rapidamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Porém, atendido o corpo, revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre repleta de problemas graves, não só pelas deficiências de si mesmas, mas também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, desejosos de renovar a existência que menosprezaram. A vida que eles tiveram e jogaram fora, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, ele está falando que a Terra está sofrendo as consequências dos nossos atos. E isso faz com que o homem, apesar de ter todo o conforto, se sente vazio, se sente perdido, indo para o caminho que não é bom. E aí ele continua. A rigor, nós também compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas, como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação de vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem apenas nas especulações teológicas, encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos,
doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Mas, para conseguir, necessitamos de colaboradores fiéis, que não pensem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou a voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta a perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexpressível espanto. Realmente, né? Quando nós nos deparamos com propostas que vão exigir de nós nos espantamos mesmo. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser bom para mim? Será que eu tenho capacidade para isso? Ou seja, se eu não estou apto a me submeter a essa disciplina, devo procurar outro ministério, como ele falou, né? Existem vários ministérios, então ou você assume que você quer fazer isso, ou vai procurar outra coisa, vai ser útil em outro lugar, de uma outra forma. A maioria dos que estavam ali já vieram na Terra e falharam, assim como nós que não estamos entendendo. Achamos que somos apenas recebedores de espíritos, faladores com espíritos, faladores de tema do Evangelho. Mas quando dá horário, fui, né? Acabou, tem outras coisas para fazer. Tem gente que diz que não gosta de ser médium porque vai a lugares e se sente mal. Esta é a hora de aprender, de servir, de parar de ir pela mente dos outros. Gente, esse livro foi escrito em 1940. André Luiz já dizia que é hora de renovação, da reforma íntima. E nós ainda estamos na mesma. Faça mais e reclame menos, para não passar vergonha quando chegar do lado de lá, né? Acabou o capítulo, vamos aguardar os próximos, as próximas puxadas de orelha, né? Que esses mentores estão dando na gente, né? Quem sabe a gente acaba entendendo e não perdendo esta encarnação por bobeira, né? Beijos, boa semana.